Mas enfim, qual foi a parte que você pegou, Isa? Eu peguei a parte de sucessão legítima. Nas minhas pesquisas, o conceito de sucessão legítima se dá quando, na falta do testamento, o patrimônio do morto é diferido aos seus herdeiros necessários e facultativos, convocados conforme a relação preferencial da lei. Aí tem uma ordem hereditária, que, segundo a legislação, se dá os descendentes, ascendentes, o cônjuge sobrevivente e os colaterais, que seriam, no caso, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Perfeito. Mas tem mais de um tipo de sucessão, né? Que é a testamentária. Isso. A testamentária é a transferência do patrimônio de uma pessoa para outra, através do testamento, sempre prevalecendo a vontade do morto, e para dispor os bens dele para a pessoa que ele quer. Toda pessoa é capaz de dispor da totalidade ou parte dos bens, desde que seja deixado 50% da herança mantida para os herdeiros legítimos, sejam filhos, e pode ser alterada a qualquer momento. E dentro desse direito brasileiro, a gente tem dois tipos de herdeiro, né? Tem os herdeiros que são necessários, forçados ou reservatários, que eles têm a seu favor a proteção da legítima, que é composta por metade do patrimônio do autor da herança. Isso é atestado pelo artigo 1846 do Código Civil, e isso já puxa o artigo 1789, que se houvesse esses herdeiros necessários, o testador ele só dispõe de 50%, que foi o que a Tawane falou. E também partindo do que a Isa falou do artigo dos descendentes, puxa o artigo 1845, que esses herdeiros necessários são expressamente os descendentes, que é até o infinito, os ascendentes também sem qualquer restrição, e os cônjuges que foram inseridos recentemente. No testamento. Não, 100 euros. Qual que era a parte? Isso. E aí depois dos herdeiros necessários entra exatamente a questão dos herdeiros facultativos, que são aqueles que vêm depois dos herdeiros necessários, que são as pessoas mais importantes dentro da vida da pessoa e tudo mais. Então, os herdeiros facultativos, eles são irmãos, sobrinhos, tios, primos, e aí vai subindo o grau de acordo com a importância, caso, né, não haja nenhum tipo de herdeiro aí nesse local. E aí, se a pessoa não deixar nenhum testamento, vai para espólio, né, os herdeiros necessários, e se não tiver nem ascendente, nem descendente, e aí entra a questão dos herdeiros facultativos, que são as pessoas mais de fora ali da rede daquela pessoa. Maravilha, então, tipo assim, teoricamente, toda essa base burocrática, em várias aspas, a gente já tem pré-formada. Só que ainda assim a gente precisa, no caso, seria o cálculo da legítima, que no caso seriam os valores Sim. finais. Aí eu volto a dizer sobre a herança líquida, o que a Tawane tinha falado anteriormente, um pouquinho, sobre os 50%, que no caso seria os valores atribuídos a essa parte de cálculo. Então, sobre todo esse cálculo da legítima, o que vai, após a abertura da sucessão, seria o abatimento das despesas do funeral, porque depois que o morto morreu, Sim. o morto morreu morrido, ele foi sepultado, teve um gasto, então as pessoas que sabem que tem dinheiro não ajudam o papai a pagar. O papai morreu, debitado da herança. Exatamente, vai ser debitado da própria herança. E aí, depois disso, vamos dizer que a gente era uma família aqui, né? A gente, todo mundo let it go. Só que eu recebi a herancinha do papai mais cedo, porque eu completei meus... Eu fui o braço direito do papai, gente, desculpa. Enfim, só que como que isso vai ser atribuído mesmo assim? Então, o artigo 1847, ainda assim, do Código Civil, ele afirma que após o valor... que após o cálculo dessa legítima e o abatimento, no caso que seria as despesas do funeral, seria assim adicionado os valores dos bens sujeitos à colação. E no caso, nessa situação de eu ter recebido previamente meus bens antes, que no caso se definiria pelo o que seria a colação, ele seria atribuído à parte da minha herança. Então não teria como papai, depois de ter morrido e eu já recebido
a colação, alguma coisa, algum bem específico, eu receber, por conta que a herança é igualitária, né? O que a gente vai receber. Então, eu receber igualmente o que ele tem depois de morrer. Porque eu já recebi alguma coisa antes. Então, aquele valor vai ser atribuído com o que ele, teoricamente, tem e teve repartido para todo mundo. E assim, acrescentando o meu e retirando o meu, perdão, preciso que corrigir. Seria sobre o meu. Deu uma voada. Seria justamente o que eu já paguei, o que eu já ganhei de meu papai será retirado sobre os outros dos meus irmãos. Então, meu papai me deu de 100 mil. Meu pai me deu 25 mil. Eu, depois que separado para todo mundo aqui o valor dos 100 mil, eu já tinha retirado 25 mil antes, tá bom? Preciso ser Mas mais aí branco. depois a pessoa continua recebendo igualitariamente. Exatamente. Independente se ela recebeu antes ou não, a pessoa estava em vida, então não tinha nada de inventário, testamento. Então, se a pessoa quis passar para o nome da outra algum bem, doar algum dinheiro, foi em vida. Depois que morreu, continua a ser igualitário se essa pessoa for o herdeiro necessário. Perfeito. E sobre as dívidas também, que passa é abatido. Sim, não, a parte do... Eu me perdi aqui no artigo que eu tinha salvo. Você tá com ele fácil aí? É o artigo 1847, que também abate as dívidas desse testamento. Do valor líquido total, igual você tinha falado. Perfeito. Já com a promulgação tanto do cálculo da legítima, que no caso seria a parte da colação e das dívidas do funeral. Isso. É isso? Quero pra casa. Falta entrevista. Luana, você já ouviu falar sobre planejamento sucessório? Não. Pensando que, pela palavra, sei lá, por exemplo, tô para me aposentar, então eu vou fazer um planejamento para alguém que vai ocupar o meu cargo. Então eu vou fazer um planejamento de sucessão para alguém que vai ocupar o meu lugar, por exemplo. Eu chutaria isso, mas não que eu sei. Nunca ouvi falar. O planejamento sucessório nada mais é do que a confecção formal assegurado pela legislação sobre o patrimônio de um indivíduo, assim também prescrito no artigo 1857 do Código Civil, onde diz que toda pessoa é capaz de dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou parte deles para depois da sua morte. Portanto, seria a organização de gerir e distribuir todo esse processo de sucessão aos herdeiros. Vale ressaltar que o ato de planejar a sucessão de um patrimônio é garantido somente ao autor da herança pela sua livre e espontânea vontade. Caso mesmo não se planeje ainda em vida, não será possível ocorrer a efetivação do planejamento. Caso contrário, a sucessão ocorrerá automaticamente da forma que a lei determina. Você sabe para que ele funciona? Não. Então, teoricamente, ele seria aquele planejamento que a gente tem sobre herança, sobre bens. Então, mesmo assim, não sabe o que ele significa. Ah, agora com essa explicação eu sei que existe. Se sua mãe morresse agora, um exemplo, tá? Você acha que você ficaria com a herança? Não sei te responder essa pergunta, porque tem meus tios, tem um monte de coisa, eu não sei se eu ficaria com a herança, não, acho que não. Eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que mais dívida do que herança, ser bem sincera. No caso, a herança 100%, 50% é obrigatória para herdeiros necessários, que seriam filhos, pais, avós, seriam o cônjuge. Sua mãe é casada? Minha mãe é separada. Certo. No caso, seria no papel? Sim. Certo. Aí, no caso, então, por ela ser divorciada, né, no cartório e tudo mais, uma coisa legalmente, essa herança ficariam para você, para os seus irmãos, caso você tenha, e para os pais delas também, caso esteja vivo, tá? Como eu tava falando desse 100%, 50% é especial para vocês, obrigatoriamente, ela querendo ou não, tá? E os outros 50%, você acreditaria se te falasse que ela poderia fazer o que quisesse com ele em vida se ela colocasse isso no testamento? Eu não sei de nada de direito. Então, eu sei um pouquinho sobre essas coisas de herança e tudo mais, essas divisões, porque meus pais se divorciaram. Eu sei que dentro desses 50% ainda é dividido entre eu e meu irmão. Não é mais ou menos assim? Isso, além desses 50% que ficam para vocês, que são herdeiros naturais, né? Tem esses outros 50% que sua mãe em vida poderia deixar para doação, por exemplo. Sim.
Sim, é possível, caso seja da vontade do autor. E de acordo com o Código 1784 do Código Civil, ele afirma que não existem apenas herdeiros legítimos, que são aqueles que ascendem ou descendem do autor. Existem também aqueles considerados herdeiros testamentários, que são aqueles que são reconhecidos pelo autor como herdeiros, como alguém conhecido, alguma coisa desse gênero. E como diz a lei, só se o falecido não tiver deixado o testamento, a sucessão será exclusivamente legítima e os herdeiros serão aqueles descritos na lei, mais precisamente no artigo 1829 do Código Civil. Porém, caso haja um testamento, há duas hipóteses. A primeira hipótese, o falecido não ter herdeiros necessários, que são ascendentes, descendentes ou cônjuge, como no artigo 1845 do Código Civil, e caso os herdeiros testamentários farão jus à totalidade da herança. Ou, segunda opção, que o falecido ter herdeiros necessários, caso o testamento estará limitado a 50% do patrimônio do falecido, e o que se denomina proteção legítima, ou seja, o que é obrigatório dos herdeiros necessários, conforme o artigo 1789 do Código Civil, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Essencialmente, são os descendentes, ascendentes, cônjuges, companheiros, colaterais, até quarto grau. Só são denominados herdeiros testamentários os quais o autor, em plena vontade, em vida, instituir um testamento. Neste caso, o autor ainda assim pode transmitir os seus bens para alguma instituição, seja ela caridosa, jurídica ou sobre fundação. Assim como eu citou anteriormente, só seria possível na hipótese de dois fatores, na vontade do autor ou na presença de um testamento. Ainda que não há nenhum testamento ou nenhum herdeiro legítimo a ser sucedido do patrimônio, como afirma o artigo 1597 do Código Civil, que diz: sendo assim, só definitivamente a herança passaria para o município após o prazo de 5 anos da abertura da sucessão, denominando-se de herança jacente. Você acredita que é importante deixar essas instruções claras e como deixar seus bens ser distribuídos após sua morte? Por quê? Acho que é importante alguém pensar nisso, né? Eu não sei como funciona, mas é importante deixar alguém sabendo disso. Não sei, me vem na minha cabeça aquelas brigas familiares. É pra fazer a vontade da pessoa que faleceu ser ouvida, né? Eu acho que por isso que é importante você ter um seguro, para você não precisar pagar dívida, e aí os bens que você deixar, você realmente compartilhar com quem te faz bem, com quem você acha que você pode ajudar, que vai usufruir de uma melhor forma daquilo que você deixar. Eu acho que é muito importante por isso, para não deixar pro acaso, para fazer valer a vontade da pessoa que faleceu. Tem algumas histórias do meu prédio que é bem antigo, que tinha muita gente idosa abandonada pela família. E que deixou pro cuidador, que deixou o apartamento para alguém, para empregada, para secretária do lar, porque a família não ligava para a pessoa. Se a família não o ajudou a cuidar em vida, eu acho que é mais do que justo que receba quem ajudou, né? E se em algum momento o dono do patrimônio sofreu muito e um dos filhos ficou o tempo todo com ele, o tempo todo, e os outros não estiveram, você acha justo uma repartição por igual? Ou você acha que a gente precisaria juntar as pessoas num local e fazer uma mediação, uma conciliação sobre a decisão desses bens? Não sei, eu não sei se é sobre justiça. Eu acho que a pessoa que passa pela situação, que é o que vai falecer, eu acho que é uma decisão dele. Então, se ele achar que tem que direcionar a maior parte do bem para esse que ficou do lado, parece ser um senso de justiça um pouco melhor, um pouco maior. Mas, às vezes não, às vezes é a vida de cada um, né? Não sei, às vezes quem olha de longe tem uma opinião, mas geralmente é uma mãe, é um pai, e ele não vê distinção entre os filhos. Então, eu imagino que na maior parte das vezes a divisão ele decide dividir igual, não sei. Mas e se ele não fizer esse planejamento e acontece de falecer e um dos filhos diz que ficou o tempo todo lá e quer mais parte? Como que você acha que pode ser resolvido? Eu acho que não é resolvido. Eu acho que ele só vai atrapalhar o processo da divisão dos bens. Eu imagino que se você faz mais ou se você faz menos, não te faz menos ou mais filho para a justiça.
Então eu imagino que não importa se eu não vejo você há 20 anos, aliás, se eu não vejo meu pai há 20 anos, ou se eu moro com ele. Para a justiça, o direito é igual. Tem como invalidar um herdeiro? Sim, há essa possibilidade, segundo o artigo 1814 do Código Civil. Nesse pressuposto, o herdeiro que estiver direta ou indiretamente ligado à morte ou tentativa de morte do autor da herança será desqualificado, invalidando até mesmo a vontade do autor caso tenha sido testamentada anteriormente pelo mesmo. E, caso o autor julgue necessário e seja da vontade do mesmo, pode-se decorrer à justiça para que o herdeiro que incorresse crime contra a honra ou o acusasse caluniosamente em juízo, exigir então a exclusão desse herdeiro, configurando-o indigno. Assim se concretiza o artigo 1814 do Código Civil. Não é significativo que o herdeiro com que se dispôs mais do que os outros para os cuidados do autor estivesse condicionado a desfrutar uma proporção maior da herança que os demais herdeiros. Em meios legais, em regra, isso não acontece. Todavia, no intuito de prevalecer a vontade do autor da herança, é possível que o autor teste beneficiando um herdeiro já que era legítimo, dando-lhe a parte disponível. Como dito anteriormente sobre o reconhecimento de herdeiros testamentários, veda-se a proporção limitada de 50% do patrimônio do falecido. Abre aspas, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, diz o artigo 1789 do Código Civil. Agora, como ilustração, o autor morre e deixa 2 filhos. Ordinariamente, a herança seria dividida entre ambas as partes iguais. Contudo, sobre sua vontade, pode-se testar que um dos filhos receberá toda a parte disponível, ou seja, 50%, enquanto a legítima seria os filhos dividido os outros 50%, igualmente entre os dois. Com isso, o resultado final seria que um dos filhos receberia 50% como herdeiro testamentário e mais 25% como herdeiro legítimo, e o outro apenas com 25%, sendo reconhecido apenas como herdeiro legítimo.